Eu vou apenas fazer o seguinte. Um homem foi preso ao tentar fugir. Façam as seguintes associações. Um homem foi preso ao tentar fugir com mais de 200 quilos de cocaína. Isso aconteceu na cidade de Itu e aconteceu na semana passada. Foi quarta-feira. A notícia, se terminasse aí, seria parabéns para a polícia, que conseguiu fazer uma campana e prendeu esse traficante com mais de 200 quilos de cocaína e 90 quilos de crack. Só que a notícia continua. E continua para nossa infelicidade. Esse homem, teve liberdade provisória concedida ao passar por audiência de custódia e o juiz aplicou o chamado tráfico privilegiado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os policiais estavam em patrulhamento na região quando souberam de um carro que estava distribuindo drogas. Imagine, a gente podia estar distribuindo quentinhas, marmitas. Não, ele estava distribuindo drogas. Ao se aproximarem, o suspeito tentou fugir, mas foi detido em seguida. Conforme apurado pela TV Tem, que é lá do interior de São Paulo, o homem foi solto provisoriamente ao passar por audiência de custódia e quem deu a decisão foi o juiz Marcelo Nalesso Salmaço. Ele aplicou o que é chamado de tráfico privilegiado e alegou, abre aspas, pequena quantidade de tóxico apreendida e que a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. Além disso, o preso foi liberado, segundo o juiz por ser réu primário, e não pagou sequer, piadas do Brasil, não pagou sequer uma fiança. Como é que vocês se sentem vendo uma notícia dessa? Isso aconteceu na quarta prisão e no final de semana houve a soltura na audiência de custódia. Eu vou dizer como eu me sinto, mas antes de eu dizer como eu me sinto, eu quero saber do secretário de Segurança Pública de São Paulo, policial Guilherme Derrite, o que é que ele fala a respeito. Vamos ouvir o que é que ele fala a respeito e eu quero sua participação. Pode ser no YouTube do Linha de Frente, pode ser no 71997041001. Guilherme Derrite. Foram apreendidos 224 quilos de pasta base de cocaína, 90 quilos de crack, 2 criminosos presos, tudo para que fosse uma excelente operação, com excelente resultado, num trabalho de inteligência que durou meses até chegar à prisão desses 2 criminosos. Mas aí vem mais uma vez, a fatídica audiência de custódia e, pasmem, o juiz de direito, o juiz singular lá da região, responsável pela audiência de custódia, liberou o traficante sob a alegação, eu vou ler o que ele teve a coragem de escrever. Embora seja clara a situação de traficância, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. Perdoe os termos, mas isso aí é um escárnio, isso aí é um esculacho. Isso aí não é tapa na cara da sociedade, não. Isso aí é facada no estômago de qualquer um de nós. Isso aí é outro tipo de canalice, como eu falei, dos chamados atletas lá do Vitória. Isso é desrespeito com o trabalhador, com o cidadão, é desrespeito com o policial. Isso aí é o que de mais nefasto a gente pode entender da falta de sensibilidade, de bom senso de um juiz, de um magistrado, porque, no mínimo, ele poderia até disfarçar qualquer tipo de leniência que ele tenha. Eu ia dizer outro termo, mas é bom usar bem as palavras, porque daqui a pouco a gente que está aqui trabalhando para poder ganhar um salário, a gente que é punido por chamar a atenção da sociedade para fatos como esse. São situações como essa que realmente a gente começa a repensar sobre o tipo de justiça que a gente vive no Brasil e sobre a diferenciação entre os bons cidadãos, os cumpridores da lei e aqueles que estão aí, a Deus dará, ganhando dinheiro com o jogo do tigrinho, ganhando dinheiro com pasta base de cocaína, ou se estão com conivência com a justiça, com o judiciário. Como é que a gente vai cobrar, né, de policial que vai lá tomar tiro, tomar facada, ser hostilizado no meio de uma boca de fumo, ou ser hostilizado também na opinião pública ou por algum esse ou aquele comunicador, sabendo que o trabalho difícil que ele faz vai se resumir a uma soltura escandalosa dessa numa audiência de custódia. Propor outra enquete. Ser traficante no Brasil hoje, com dinheiro, tá? Não estou falando de aviãozinho, de menino que fica aí em boca de fumo, vendendo
papelote de cocaína. Ser traficante no Brasil hoje é um esquema mais lucrativo e mais sussa, vou colocar isso, mais sossegado do que ser dono de cartório. Dono de cartório é a profissão mais bem remunerada do país. A gente já falou sobre isso. Porque se o cara é pego com o trabalho da polícia, com 200 quilos de cocaína, de pasta base de cocaína, 90 quilos de crack, e um juiz assina lá uma audiência, não bota nenhuma fiança, disfarça pelo menos, coloca uma fiança, coloca R$1 milhão aí para um indivíduo desse tá fora das grades, tá no meio da rua, mas não teve nem fiança. Então estou achando que é um convite que estão fazendo para os jovens para entrarem também na delinquência. Agora na delinquência de elite, né? É ser traficante, que pega mercadoria pesada, que bota no porto para levar para fora do Brasil. Luane Ribeiro fez uma pesquisa, estou fazendo a pergunta aos políticos, Luane Ribeiro fez uma pesquisa e no ano passado o governador do Mato Grosso, o senhor Mauro Mendes do União Brasil, ele deu uma declaração semelhante quando ele percebeu a quantidade de delinquentes liberados em audiência de custódia. Vamos ouvir o que é que o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, fala a respeito. Em menos de 24 horas esse cara está solto, ou as leis nesse país são frouxas, como eu tenho dito, ou o judiciário está falhando. Não dá para colocar um batalhão na fronteira, gastar milhões de reais por ano, arriscar a vida dos nossos policiais militares para tentar barrar o tráfico internacional, a entrada de drogas no Brasil e no Mato Grosso, prender 2 caboclos lá, 2 cidadãos lá, 2 indivíduos, 2 criminosos, e menos de 24 horas esse cara está solto. Gente, isso é um absurdo. Ou o Congresso Nacional faz alguma coisa, ou vão entregar esse país para o bandido, para o tráfico de droga e para o crime internacional de droga. No ano passado essa declaração e parece atemporal. Valeria, se fosse hoje a declaração, valeria, se fosse ontem, valeria. No caso, ele citou o Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, porque eram os presidentes da Câmara e do Senado no ano passado. Hoje são Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Que tal a gente recomeçar a propor uma revisão geral das leis relacionadas à segurança pública? Quero muito, a gente pode talvez nessa semana conversar com o governador Jerônimo Rodrigues. Eu quero também saber do governador Jerônimo Rodrigues se ele tem esse mesmo sentimento de frustração de colocar os maiores investimentos, os últimos 4 anos, 3, 4 anos, foram os maiores investimentos que eu já via acontecendo de segurança pública. Só que as audiências de custódia estão na Bahia, eu tenho esse dado, superando a média nacional de liberdade. Os presos aqui na Bahia, em relação à média nacional, são mais soltos em audiência de custódia do que qualquer outro estado do Brasil. O que é que está por trás disso? A gente tem que começar a se perguntar. Porque se é uma pessoa que furtou 2 litros de leite e vai para a audiência de custódia e depois desce para Lemos Brito, aí é um caso. Mas se é uma criatura que é abordada com 300 quilos de droga no carro, passa por uma audiência de custódia. Porque quem tem 300 quilos de droga no carro, ele tem condição de ter os melhores advogados. Advogados, inclusive, com capacidade de se articular, digamos assim, com esferas importantes do judiciário. Mas o furto famélico, esse não tem condição. Vai ter, quem sabe, um defensor público que não tem as mesmas prerrogativas, armas, no bom sentido da palavra, e não tem as mesmas ligações para conseguir soltar uma pessoa com furto famélico. Que país é esse, rapaz, que a gente está vivendo? Eu vou no intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre